Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Graças a Deus. Nesta manhã, com a ajuda de Deus, e com as orações dos santos, eu trago aqui um assunto muito importante, irmãos, e pouco divulgado, que é a adoração. Então, realmente nós entendemos biblicamente o que é uma adoração. Não estou aqui para dizer que as formas de adoração as quais você e outros a têm como adoração, mas eu quero aqui estar explicando biblicamente, a respeito da adoração. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Apocalipse 11:16. Então, as pessoas hoje elas pensam que existem várias formas de adoração, desde a tradicional até a moderna, desde a muito formal até a informal. Então, diante disso tudo, desses conceitos aí formados, o que significa a palavra adoração? Você sabe o que significa a palavra adoração no hebraico e no aramaico? Eu vou dar aqui uma explicação. Temos que voltar à palavra de Deus para sabermos o que é a verdadeira adoração. No Antigo Testamento, a palavra adorar, na língua hebraica, saja, que significa adoração. No livro de Daniel, foi escrito pelos aramaicos, significa cegar. Então vamos ver os escritores hebreus, os significados, sajar e cegar. Segundo o dicionário Vini, sajar significa prostrar-se e inclinar-se. Então, nós entendemos que o Antigo Testamento foi traduzido pelo grego, mas a sua língua original é hebraica. Então está lá a explicação da língua hebraica para o hebreu. Então a Bíblia ela é escrita no Antigo Testamento pelo hebraico e no Novo Testamento foi escrito pelo grego. Então a palavra adoração significa baixar-se, prostrar-se, Enquanto as pessoas entendem uma outra forma de adoração, a explicação a início da palavra adoração é sajar, adorar, inclinar-se, prostrar-se, Então, nós vemos, alguns tipos de pessoas, que se inclinavam, diante das autoridades, diante de Deus também. A palavra aramaica cegar significa prostrar-se em homenagem. O rei Nabucodonosor quis para si essa adoração, E enquanto os jovens, eles não se prostraram. Já que vivemos na época do Novo Testamento, para nós interessa ainda mais o que significa adoração no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra adorar aparece muitas vezes, em várias formas. Foi traduzido no grego. Então, o Novo Testamento foi traduzido para o grego. Então, a palavra proskunel significa agachar-se, ou escrever a respeito de algo. Então, eu trouxe algumas imagens aqui, eu creio que dá para você ver. Aqui, ó. Aqui é uma forma de prostrar-se, abaixar-se. E aqui, ó, totalmente deitado sobre o rosto, deitado de bruços. Então, essas são as formas de adoração para o judeu. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, o visitar,
Cornélio tentou, né, fazer esse tipo de adoração. Ele disse: não faça isso, que eu sou homem igual a você. Então vamos lá. Desde há muito tempo os homens se submetem, né, aos reis, né? Lembrando aqui o caso da rainha Esther, que ela não poderia achegar-se ao rei sem antes que o rei colocasse aquele cetro. Então ela se prostrava, né, e aquele cetro tocava, né, ali o ombro dela. A própria pessoa que se prostra por si mesma. Então não é o rei que se prostra, nem os guardas obrigam a prostrar. Você vê que quando essa autoridade, a rainha ou o rei, ele se levanta, todas aquelas pessoas ali que estão ali no seu reino, elas se prostram, né? O propósito de prostrar-se é para demonstrar a atitude. Quando se prostra, se está demonstrando alguma atitude, demonstrando aquilo que está dentro do seu coração. Então, o que está dentro do nosso coração é que vai revelar a forma da nossa adoração, nós prostrando, né? Então, vamos lá. O que prostrar significa, né? Significa que existe alguém acima dela. A pessoa reconhece que existe uma autoridade. Lembrando aqui de Jairo, né? Quando Jairo, a sua filha, adoeceu, que ele foi até Jesus, a primeira coisa que ele fez foi prostrar-se, foi adorar. Ali ele prostrou-se, que significa proskunel no grego. Então prostrar-se, adorar. Os humildes se prostram diante dos seus superiores, né? Os pequenos diante dos grandes. Lembro também de Mefibosete, né, que Davi o chama, o rei Davi o chama para o palácio e ali devolve a ele as terras do seu avô e toda a propriedade do seu pai. E ele diz: quem sou eu para que lembre de mim? E prostrado ali diante do rei. Então, significando a sua insignificância. Quando nós estamos prostrados, deitados, né, ou inclinados com a cabeça, como eu mostrei aqui as imagens, nós estamos dizendo que existe uma autoridade superior sobre nós, né? Uma reverência. Outro fato está lá em Mateus 2,11, né? Que é justamente quando os magos souberam que Jesus tinha nascido, eles foram lá prestar adoração. E entrando na casa, os magos acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então, ele baixou, os reis magos, né, se agacharam e ali prostraram, reverenciaram a autoridade superior que estava sobre ele. Então, eles reconheceram Jesus ali como o Salvador do mundo, e eles eram reis, né? Então, eles se humilharam, se abaixaram. Eu reconheço minha baixeza. Então, quando a gente se baixa, a gente reconhece quem nós somos e quem é Deus. Então, Deus está acima de todas as coisas. Então, nós temos que nos prostrar. Então, nós estamos mostrando a nossa insignificância diante de Deus. Nós estamos demonstrando que nós somos pequenos e que Deus é grande. Então, essa é a adoração. A Bíblia nos conta, né, que eu já falei sobre Mefibosete, né? Mefibosete prostrou-se e mostrou-se indigno. Quer dizer, quando nós estamos numa posição inferior àquela qual nós estamos reverenciando, nós estamos dizendo quem nós somos, né? E eu me rendo a ti. Quando uma pessoa se encontra prostrada, ela não tem condição de estar mandando. Ela vai ser mandada, ela vai obedecer, né? Então, os professores, eles ensinam de pé e os seus alunos ficam sentados. Então, somente o professor fica acima deles. Então, eles estão ali para aprender, para obedecer. Então, quando a pessoa que antes estava em pé se inclina, demonstra que está entregando a sua posição. Então, quando eu estou sentado aqui, estou ouvindo ali a palavra, né?
Eu estou reverenciando a palavra de Deus, então eu estou para obedecer. Então essa pessoa não está mandando, ela está obedecendo, né? Então ela está pronta para escutar e para obedecer. Se fôssemos iguais a Deus, não tinha necessidade de inclinarmos diante dele. Antes, nós faríamos como a gente faz com qualquer pessoa. Quando nós encontramos alguém, né, nós temos aquela satisfação, aquela alegria, aí nós cumprimentamos, abraçamos, damos um aperto de mão, mas com Deus não é assim. Com Deus de maneira nenhuma. A forma de adoração é justamente como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Então, na posição de prostrar-se, nós estamos demonstrando essa atitude, né? Com o passar do tempo, quase já se encobriu o significado da palavra adoração. Então, irmãos, está desassociado aquele pensamento de várias formas de adoração, a não ser essa aqui, né? Nós estamos aqui explicando justamente sobre a verdadeira adoração. E nós vemos que até autoridades, como Jairo da sinagoga, se prostrou diante do Senhor. Eu li o texto de Apocalipse também, onde ali os anciões entregaram suas coroas e prostrado adoraram aquele que é digno. E eles estão diante de Deus, os 24 anciãos, né? Então, esse significado jaz no esquecimento. Então, nós temos que voltar à sobriedade, nós temos que voltar à realidade daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, as pessoas estão aí confundindo sentimentalismo, emoções, né, com adoração. Se nossa geração de fato quer adorar, temos que voltar a descobrir o que é que Deus tinha em mente nas Escrituras quando convidou os homens a adorar. É Deus que nos convida a adorar. E acrescentando aqui também, nós temos também o fato da família de Jacó, quando este vai encontrar seu irmão Esaú. Então, antes de encontrar Esaú, Jacó foi o primeiro a prostrar-se. Então Jacó prostrou-se com o rosto ali no chão 7 vezes. Depois veio as suas esposas, as suas servas e os seus filhos. Todos se prostraram, a ponto ali de reconhecer a autoridade, né, do seu irmão Esaú. Então nós temos que redescobrir, né, o que é adoração, né? E espero que eu tenha sido aí útil, né, nessa pequena explicação sobre a adoração. E aqui fica meu agradecimento, né, pela vida sua, pela vida de todas aquelas pessoas que apoiam o trabalho de capelania, vocês que apoiam em oração, né? Vai aqui meu muito obrigado, um feliz 2026, que seja um Natal próspero, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, sobre sua casa, em nome de Jesus, amém.